Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainun, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast do Rainun em português, Uma Vida Sem Sombras. Hoje estou bem acompanhada, né? Hoje é a Stephanie, né, aqui outra vez no podcast, e agora tenho a minha queridíssima cunhadita, a Yunsun, né? Aí, quer se apresentar um pouquinho? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yunsun. É um prazer estar neste primeiro podcast como participante. É isso. E, bom, hoje, desde os frios da Curitiba... Meu Deus! Tá bem não, frio. gente, já era pra ter acabado esse inverno. Não sei o que tá acontecendo, mas... Por isso estamos assim, né? Uhum. Mas, bom, hoje vai ser um podcast meio diferenciado, assim, né? Esses dias nós vimos um filme, né? E, nossa, tipo... Porque nós vimos, tipo, não temos nada que fazer, aí foi, vamos ver um filme, né? Aí depois do filme nós ficamos, tipo, nossa, foi bem diferente, assim, a mensagem do filme, né? Então, queríamos falar um pouquinho sobre, né? Porque tem muito que ver com os valores do Rainun, justamente, né? E o filme tem o nome de... Thunderbolts. The New Avengers. Vocês devem conhecer, né? Na verdade, não saiu no cinema. Só que isso a gente deixa abaixo, como a gente viu, né? Mas logo mais aí vocês vão conseguir estar assistindo, né? Se vocês ainda não viram, vean, né? Muito bom. Porque assim, né? Tipo, uno já tem a expectativa, né? Dos filmes da Marvel, dos super-heróis, blá, 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 blá. Mas, não sei, eu acho que esse focou uma mensagem muito boa, assim, né? Então, nós queríamos falar um pouquinho sobre isso, né? E conectar, né, com os valores do Rainun. Então, vamos ir falando um pouquinho sobre os valores do Rainun, né? Vamos dar alguns spoilers, né? Assim que... Já se preparem, qualquer coisa vai estar sendo dito spoilers pra caramba. E não precisa, tipo, ver os outros filmes, né? Eu acho que, na verdade, precisa, né? Mas, pro propósito do Rainun, não precisa. Assim que tudo bem. Então, bom, o primeiro valor que nós queríamos falar era a honestidade, né? Então, a honestidade... eu acho que ela está muito relacionada, né, no filme com a Yelena. A Yelena, ela é meio que a personagem principal, né? Então, assim, a honestidade, na verdade, não é simplesmente você falar a verdade ou não falar mentiras, né? Tipo, a honestidade vai além disso. Então, a Yelena, eu acho que ela passa por um processo de ser honesta consigo mesma, sabe? Tipo, no começo, na primeira cena do filme, tipo, já começa falando, né? Tipo, que ela não se sente bem, tipo, que ela se sente estranha, se sente sozinha, né? E bom, ela meio que tenta disfarçar isso ou escapar disso com o trabalho dela, né? Que no filme explica e tudo mais. Mas chega num momento no filme que ela meio que ela se quebra, sabe? Tipo, ela fala, tipo, nossa, tipo, como não se tivesse consigo chegado mais. No limite dela. Exato. Já, né? Tipo, ela realmente, tipo, se quebra e um momento assim que ela fala, tipo, estou mal, sabe? E nesse momento ela está sendo honesta consigo mesma, né? Então, a honestidade é esse processo de você ver si mesmo, né? E ver tudo, tipo, o bom e o ruim também, né? Então, é um processo que é muito desafiante, né? Por isso que todo mundo fica escapando disso, né? Porque é um processo muito desconfortável, né?
Então a Yelena tem que passar por isso, tipo, ela realmente tipo, chega no limite, né, que você falou, e aí ela consegue ser honesta consigo mesma, né, e depois ela recebe a graça e tudo mais, e depois vamos ver os outros valores, né, mas a honestidade é isso, esse processo de ser honesto consigo mesma, olhar dentro de si, e é um processo que, tipo, não é muito bom, né? Não é confortável, não é confortável, não é bonitinho, né? Tipo, é muito... né? E é muito doloroso também, né? Tem muita dor nesse processo, mas ela... Com você fazendo isso, você consegue depois arrumar as coisas, né? Todas as coisas que tem bagunçadas, né? Porque, por exemplo, ela fala, né? Que ela fez muitas coisas ruins, né, por o trabalho dela, os traumas delas, enfim, né, mas ela, e você não consegue apagar essas coisas, né, mas você consegue reconstruir-se, né, mas para isso o primeiro passo é isso, né, ser honesto consigo mesmo, e é um processo e também uma coisa constante, né, tipo, ela chegou nesse limite porque ela nunca conseguia ser honesta, né, mas depois da primeira vez você já consegue ser mais constante, por isso é muito bom sabe, você às vezes parar, muitas vezes, e isso fazemos muito nos grupos, né? Tipo, é um momento na semana que você realmente para e você fala, tipo, como eu estou, né? Como eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, né? Porque na rotina da vida, do trabalho, dos estudos, da igreja mesmo, uno fica se perdendo, sabe? Fica rolando, né? Rolando. Mas precisamos desses momentos ser honestos e falar... Nossa, eu acho que isso não está muito bom, né? E isso talvez sim, eu preciso fazer isso, né? E também você não precisa fazer isso sozinho, né? Ela tem esse momento de honestidade primeiro com o pai dela, né? E depois ela conseguiu fazer isso com os New Avengers, né? E tudo mais, e assim. Mas esse foi um momento assim de honestidade que ela teve no filme, né? Eu acho que nessa parte principal que você falou, que no começo ela já começa falando isso, né? É como se ela estivesse fazendo uma própria reflexão com ela mesma. Quando ela tá lá, tipo, pegando o cara, ela tá fazendo uma reflexão com ela sobre como ela vive nesse vazio dentro dela, né? Tipo, onde não tem nada. E ela fala assim, eu criei essa rotina, eu comecei a trabalhar pra ver se eu conseguia me escapar disso, né? Pra ver, enfim, se viu uma saída, mas na verdade eu percebi que eu não tinha propósito. Então várias vezes assim no começo ela deixa bem claro, né, que ela não sabia o que fazer porque ela não tinha propósito para a vida dela, né, não sabia onde recomeçar de certa forma, né. E é muito interessante depois mais no desenrolar do filme, quando ela realmente consegue quebrar, tipo assim, isso dentro dela e colocar pra fora, que é quando ela tem esse momento de conversa com o pai dela. Nossa, é muito bonito. E aí ela fala, tipo assim, eu me sinto sozinha, né? Tipo assim, quando ela desmorona e fala pro pai dela, eu me sinto sozinha. E tudo que eu tenho em mim é as coisas ruins que eu já fiz, né? E aí o pai dela fala, né? Tipo, todos nós temos coisas ruins dentro da gente, ou coisas que a gente quer esquecer, ou enfim, passado, que não quer ser lembrado. E aí quando entra logo depois já entra, no caso, a graça, né? Nesse momento, né? Que é quando ele aceita e fala pra ela, né? Eu não vejo você pelo que você fez no passado, por essas coisas ruins que você vê que você fez, né? Eu vejo você por quem você é, né? Então, é um momento de graça que ela tem com o pai dela e de honestidade com ela mesma e o pai. Nossa, muito bonito. Bom, antes de entrar, de fato, na graça, né? Esse filme, tipo, todo o filme fala muito sobre o conceito do shame, né? Que tristemente, né, não tem uma palavra assim bem descritiva, né, do shame no português, nem no espanhol também, né? Nós temos a palavra vergonha, né? Mas a vergonha pode ser várias coisas, né? Tipo a vergonha de falar em público, vergonha de estar no podcast, vergonha, coisas assim, sabe? Mas a vergonha, ou o shame que explica no filme, essa coisa bem profunda, né? E dá pra ver aí, porque, bom, né? O spoiler, né? Que a personagem que é meio que mal, né? Como era? O Cedric? Não. Cedric. O Bob. O Bob. Ele. Não, eu não sei o nome que tinha, né? O Bob, né? Bom, passam várias coisas, né? E ele depois, ele mesmo representa o shame.
E eles representam o shame meio como uma sombra, né? Bem Hainan, assim. Então, uma sombra, literalmente uma sombra, e ele faz com todo mundo ficar no shame deles, de cada pessoa, né? Então, claro, na película é bem descritivo, né? Como fala? Bilal? Tipo, o personagem que é mau, como fala? Vilão? Vilão. É que eu não consigo, gente, desculpa. Tá, então, aí bem simbólico, né? Mas não é muito fora da realidade o que acontece no filme, tipo, né? Porque a vergonha é assim, né? Tipo, você faz alguma coisa ruim, né? Comete algum erro, né? Que, como falou o pai da Helena, todo mundo tem. Tipo, todo mundo tem, tá? Tristemente, essa é a realidade, né? Então, isso, se você não lida com isso da melhor forma, se você não toma responsabilidade, se você não dá luz, isso vai ficando, né? Vai ficando, e vai crescendo. E essa voz, porque aí fala mesmo, a mesma voz dele ficava falando, tipo, você não merece amor, você não é capaz, você está sozinho, você é ruim, você é a pior coisa do mundo, sabe? E ficava nessa coisa. E depois vão ver que todo mundo, todos os personagens, todo mundo lá no filme, todo mundo tinha isso. Todo mundo tinha escuro dentro o deles, lado assim. escuro dentro deles, né? E esse é o shame, sabe? E essa coisa, esse shame, não deixa você tomar responsabilidade. No que eu falava de Helena, tipo, ela tinha esse shame por as coisas ruins que ela fez, e aí ela ficava escapando, né? Ela fala numa parte, né? Ela fica num ciclo vicioso, né? Ela, tipo, ela estava no celular, depois trabalhava, depois bebia e outra vez trabalhava, e assim era um ciclo. Só se repetia a mesma coisa. Exatamente. E assim com todo mundo, né, mesmo? Então, isso é muito forte. E assim, quando nós trabalhamos no Hainan, uma coisa que as pessoas têm que entender é esse shame, né? Que, bom, falando já em termos mais nossos, digamos, né? Esse shame é como a voz do Satanás, sabe? O Satanás usa o shame para meio que ser o dono de você, sabe? Porque se você tem esse secreto, né? Essa escuridão, e você fica, nossa, ninguém pode saber, porque se alguém sabe, não sei, todo mundo vai me acusar, julgar e tudo mais, aí você fica se escondendo, fica escapando disso, né? E você fica preso, né? Literalmente no filme eles faziam, né, uns como quartos, né, do seu shame. E por mais que você queria escapar, você não conseguia, né? Mas no momento que você consegue afrontar isso, né, você consegue escapar desse shame, né? E, nossa, foi bem gráfico, assim, né? Eu gostei muito do filme, que foi bem gráfico nesse sentido do shame, que é muito bom vocês entenderem isso. Tipo, não é que a questão de cometer um erro e está tudo bem. Tampouco é assim, né? Mas você tem que saber lidar com isso, tomar responsabilidade disso, se reconstruir, né? E justamente o filme é isso, né? Tipo, os novos Vingadores, antes, todos eles eram como é? Vilão, tipo vilão, né? Faziam coisas erradas, né? Mas eles vão agora se converter nos novos Avengers, né? Então, meio que uma reivindicação deles, sabe? Então, foi muito bom isso, porque eu acho que para nós também é isso, não cometer um erro. Por exemplo, no Hainan, você tem algum vício com pornografia, alguma coisa assim muito muito íntima, muito profunda, muito escura, você pode se reconstruir, se reivindicar, né? E justamente tudo isso foi com os valores do Hainan, né? Então esse shame ficou bem representado assim, né, para entender melhor a vergonha, né, que causa esses erros, né? Então, isso com o shame, né? E, na verdade, o que realmente ajudou a vencer o shame, ou o vilão na história, né? Foi a graça, né? E tem vários momentos, na verdade, no filme de graça, né? Um deles, que já falamos um pouco, né? Foi a conversa que a Helena teve com o pai, né? Tipo, ela ficou, tipo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu, tipo, não sou nada, né? E o pai dela fala, tipo, não, você não é só isso, você não é só seus erros, né? Você é muito mais que isso. E eu vejo você como você é.
esse momento foi o momento da graça. E ela ficou, nossa, eu sou mais que isso. Eu sou mais que os meus erros, eu sou mais que essa pessoa ruim que eu era antes, né? Então, e aí é muito bom porque a graça é assim mesmo. Tipo, a graça, você não consegue dar graça sem receber graça primeiro. Isso é muito interessante da graça. Os outros valores meio que você consegue iniciar, sabe? Mas a graça não, você tem que receber e depois dar, né? Então, por exemplo, aconteceu, a Helena recebeu a graça do pai, né? E depois ela vai dar graça pro o Bob, né? Que ele também... Nossa, ele estava no buraco mesmo, né? Tipo, literalmente todo preto, todo escuro e tudo mais, né? E aí ela falou... Não, eu tenho que passar isso para ele, né? E aí ela entra, né? E luta com a Shame e tudo mais. E aí ela fala com ele, tipo ela fala, né? Ela entendeu porque ele tinha bastante problemas na sua família, tudo mais, tem um passado bem oscuro mesmo, né? E aí, inclusive até naquela sala que eles estavam, onde ele fica, no caso que ele fala que é o quarto, é o pior quarto, na verdade, né? Só que é de um trauma da vida dele. E aí, enquanto eles estão conversando, ele fala assim pra ela, mas você antes tinha falado pra mim que você guardava tudo, né? E que por isso que a gente era todo mundo sozinho, cada um por si. Porque tudo você só colocava pra dentro, né? E escondia isso de você mesmo. Aí ela fala, enfim, que não é assim que ele ia conseguir lidar. Aí ele fala assim, mas como você sabe? Eu falo assim, porque eu agora tô vivendo isso, né? Foi esse momento da graça. Então agora ela tava vivendo esse momento de graça. E é quando ela passa isso pra ele, né? Eu acho que então nessa parte que eles estavam no quarto conversando, aí ela fala que ele não pode ficar sozinho nisso, né? Que eles têm que, então, enfim, juntos vencer isso, né? Isso é uma coisa que acontece muito na graça, e para quem até já participou do grupo do Ascender, percebe muito isso, que a gente conversa bastante sobre isso, que é sobre você não ficar sozinho nisso, né? Porque sempre quando a gente tá sozinho, a gente volta no mesmo ciclo, né? E nesse vício, e volta, sempre. Então, essa de estar em comunidade, ou ter alguém com quem confiar, é uma coisa muito importante, principalmente para esses momentos, né? Assim como o Bob teve esse momento com a Helena, que ele realmente sentiu que ela poderia, então, ser um momento, assim, de guia para ele ali no momento, né? E dele realmente poder se abrir e acreditar que juntos poderiam, então, vencer, né? E até uma coisa que a Helena fala, que às vezes essa solidão, né? Esse sentimento de vácuo, de vazio, às vezes vai estar ali sempre com você, né? Mas de uma forma mais leve, porque você vai ter pessoas com você, né? Mas eu acho que isso a gente pode colocar junto, até com a parte dos nossos erros do passado, né? Os nossos erros sempre vão estar ali, não são apagados, né? Não tem como apagar da nossa memória, né? Não existe isso, né? Mas, de certa forma, se a gente consegue vencer e ver isso com graça e, enfim, né? E junto conseguir superar isso mesmo que você tem com o seu próprio passado, essa guerra que você faz com o seu próprio passado sobre coisas que já aconteceram no passado, então aí sim você consegue ter um novo recomeço, né? E, enfim, os erros sempre vão estar lá de qualquer forma, né? Mas depende da gente mesmo de conseguir ver de uma maneira mais leve, que nem ela fala, né? Bem... isso é muito bom. E também a graça porque assim, né? A graça, ela nasce de Deus, né? Tipo, ela nasce do amor de Deus. Então, não tem como a graça se acabar, sabe? Ou, tipo, você não receber graça nunca. Ou só uma vez e acabou. Exato. Não tem como, porque nasce de Deus, né? Por isso que eu falei, você tem que receber primeiro, meio que como o amor de Deus, sabe? Você recebe, depois você pode dar, né? Então é muito importante, tipo, se você alguma vez teve alguma experiência, né, que talvez você compartilhe alguma coisa, ou tem medo, né, porque tem medo de como as pessoas vão reacionar, né, e sim, tipo, sendo honestos, não todo mundo vai reacionar da forma que o filme reacionou, né, mas por isso é importante o que a Johnson falou, né, esse senso de comunidade, tipo, você saber onde, com quem, quando, como falar com alguém, e receber essa graça, né? E claro, porque os valores é assim, você não fala tipo, hoje eu vou praticar honestidade, hoje é a graça, né? Tipo, eles se relacionam todos juntos, né? Mas é muito importante você também se abrir a receber essa graça, porque, como eu falei, você não consegue sozinho, tipo, ninguém consegue sozinho, não tem como, né? Então é muito importante ter espaços, né, em que você consiga
receber essa graça e estar aberto a receber essa graça, né? Então, claro, no filme foi esses momentos, mas na sua vida pode ser vários momentos, né? Às vezes momentos que uma nem espera, né? Tipo, vou ir num sermão, tipo, talvez aí foi o momento da graça, num seminário, na vigília, num parque com uma senhora, não sei, às vezes acontecem coisas assim, tipo, que as pessoas falam umas coisas, tipo, e não é as pessoas falando, é Deus falando para você, sabe? Então é muito importante você se abrir, né, e ter querer ter essas experiências, porque Deus sempre vai encontrar uma forma de dar esse amor, sempre, 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 sempre. Tipo, Deus nunca vai fechar as portas para dar esse amor, né? Talvez nós como humanos, né, tristemente acontece, né? Mas Deus nunca. Então procurem nesses momentos de graça, né? E também como honestidade é algo que tem que ser constante, né? Esses momentos. Então é muito bonitinho esse momento de graça. E claro, no filme foi super-heróis né? Mas na verdade o que conseguiu vencer tudo isso foi a graça, né? Os momentos de graça que eles tiveram, que acabou, né? O mal do filme, né? Aí outro valor do High-Noon é a integridade, né? Eu acho que esse também é bem representado pela Yelena, né? Porque ela é bem interessante ela, né? Porque, bom, não sei se conhecem a história dos Avengers e tudo mais, mas ela era meio que uma assassina, né? Que pagavam para ela fazer coisas ruins e assim. Quem não sabe, ela é irmã da falecida Viúva Negra, né? Isso. Então, as coisas parecidas, né? Aí depois ela meio que começou a trabalhar e continuava fazendo essas coisas, né? Então você fala, tipo, nossa, ela não é muito a integridade, né? Mas no filme, né, tem vários momentos que ela fala... ela sente que o correto é fazer alguma coisa, né? Mesmo que todo mundo não queira ou que ela esteja sozinha, né? Por exemplo, no começo, o Bob aparece, né? O Bob aparece como uma pessoa normal, né? E aí todo mundo estava se peleando e ele ia morrer e tudo mais, mas ela sabia que a coisa correta era salvar ele. Né? Acolher ele junto com ele. Exato. Mesmo que todo mundo não queria, mesmo que seja difícil, porque no momento era uma carga, né? Para ela sobreviver no coisa que eles estavam. Mas ela falou, tipo, ela não duvidou em nenhum momento, falou, não, o correto é salvar ele, sabe? Mesmo que não saiba como, ou que seja difícil, que ninguém no momento queria salvar o povo, né? Mas ela sabia que era a coisa correta, né? E também depois, né? Tipo, o filme, ela queria salvar o Bob de diferentes formas, né? Então, mesmo nesse momento, ela... porque tem um momento, né, que tem como escuridade, literalmente tudo estava escuro e as pessoas estavam sumindo, né? Mas ela, tipo, foi tipo, não, eu preciso falar com o Bob, eu preciso ir e ver o que está acontecendo. Mesmo sem ela saber o que ia acontecer, né? Porque as pessoas só estavam sumindo. É que, tipo, ele estava consumindo a cidade inteira. Exato. E aí ela nem sem saber o que poderia acontecer com ela, poderia morrer. Porque, tecnicamente, você olha e acha que tá morrendo, né? Tipo assim, simplesmente assim, sumir as pessoas, né? E ela não, ela se posicionou e com muita coragem até a integridade dela... Ela se posicionou e pensou, não, tipo assim, eu vou enfrentar isso sem saber o que é, porque eu quero ajudar ele, né? Exato. Então, é assim, né? A integridade, ela é bem, como eu falo, tipo, ela está conectada com não estándar que vocês falam. Qual é a palavra que vocês falam? Padrão? Um padrão. Vocês, tipo, ter um padrão... e ter um ideal, né? Então, eu tenho isso firme, estável, e eu vou fazer isso. Porque, por exemplo, um exemplo meio que de integridade é essa senhora que era mala, com Valentina. Por exemplo, ela tinha também um padrão e um estándar. Ela tinha bem forte isso. E ela estava fazendo tudo para cumprir esse ideal dela, né? Então, se vocês pensam da forma técnica,
as duas estavam sendo íntegras, né? Porque estavam seguindo seus ideais, estavam fazendo o que para elas era correto, né? No momento, né? Mas por isso é muito importante na integridade vocês se alinharem com o ideal que vocês queiram, né? Que realmente seja bom para vocês, né? Porque por exemplo, nesse mundo, né, que tem vários padrões, tem várias a cultura, né, tem várias coisas assim, é muito fácil vocês se desviarem, né, e ficar confundidos e pensar que estão fazendo as coisas certas, né? Então muito bom ter esses ideais e esses padrões, né, certos, né? Porque por exemplo a Valentina, ela também era tipo, ela fazia o que ela queria, ela fazia, sabe? Ela cumpria sua palavra, era bem né, tinha a secretária, né, a Mel e tudo mais, e assim, né? Então, as duas tinham um padrão, sabe? Mas vocês têm que pensar qual é o meu padrão, meu ideal que eu quero realmente seguir e cumprir, né? Tipo, a integridade é isso, o que vocês pensam, vocês falam, o que vocês falam, vocês fazem, né? Tipo, aí também tem a honestidade nessa, né? Então, é muito importante a integridade, entender dessa forma, né? Algo mais de integridade? Depois tem a responsabilidade. Bom, o término certo do valor é accountability, né? Mas também não tem uma palavra certa para isso. Então, tem responsabilidade e apoio, né? E o apoio, né? Então, no filme, eu acho que todos eles meio que vão fazendo isso sem querer. Sem perceber. Sem perceber. Porque no começo era cada um se por vira. Si. Exato, cada um se vira, mas então no começo meio que eles tinham que se ajudarem para sobreviver, né? Mas depois, tipo, tinha momentos que eles se cuidavam uns aos outros, sem né? Perceber. Até que sem o primeiro perceber. momento, assim que eles escapam daquele lugar lá, que o novo Capitão América, ou velho, não sei, ele vai lá e, tipo, acha uma fruta, eu acho que silvestre, vai lá e corta e dá um pedaço pras duas, né? Até que a Helena, ela fica olhando, tipo assim... Você acha até que tá envenenado, né? Porque, tipo assim, ela fica olhando, tipo assim, tá me dando uma coisa, né? Mas, de certa forma, foi involuntário dele mesmo querer ajudar, tipo, enfim, se alimentarem. Também a Ghost, né? Tipo, ela podia ir embora, né? Tipo, ela já tinha saído, mas ela voltou pra pegar eles e tudo mais, né? E, claro, tem um momento, né, que eles depois fazem no grupo, né, pra salvar o Bob e tudo mais, tá? Mas eles... Então, responsabilidade de apoio é isso, tipo, vocês no seu grupo de apoio se ajudarem para uma meta, né? Então, o que nós falamos, né? Vocês não conseguem fazer as coisas sozinhos, né? E é muito importante ter esses grupos de apoio, né? E, claro, no filme é esse grupo de super-heróis, né? E tem esse momento que eles salvam as pessoas, né? E todo mundo se ajuda e tudo mais. E é assim mesmo, né? E também direcionar as pessoas, né? Por exemplo, eles falavam com o que tem o braço, o Bucky. Não sei o que, Winter Soldier. Isso. E... a gente é super péssimo pros nomes, né? Exato, mas a gente vocês conhece. entendem. E aí ele estava tipo, não, mas não podemos fazer isso, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles tipo, não, tipo, temos que ir salvar o Bob, e essa é a forma correta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele tipo... tá bom, né? Então, tipo, vocês, o grupo, né, se manter responsável mesmo, né? E, por exemplo, um caso de não responsabilidade era a secretária, né? A Mel. A Mel, porque ela sabia que o que a chefa, né, a Valentina estava fazendo era errado, né? Mas ela continuava, sabe? Ela ainda, tipo, tinha essa consciência de que estava errado e ficava preocupada ainda. Ela até, de certa forma, buscou ajuda com o Bucky. É Bucky? Winter... Porque eles falam Bucky o The também, Winter né? Soldier, Enfim, ela ainda chegou a buscar ajuda com ele, né? Mas uma coisa que me surpreendeu, porque no final das contas, ela parecia ter buscado ajuda porque queria solucionar aquilo, não queria, enfim, que as pessoas morressem, né? Mas no final ela acaba voltando pro ciclo dela, porque a gente pode perceber, tipo, ela não tinha apoio também, né? Não tinha com quem se apoiar. Era ela e a louca da chefe dela, né?
Mas ela realmente também tomou algumas vezes coragem e responsabilidade em agir a isso, né? E a recorrer, tipo, ajuda. Então, é isso, né? Por isso tudo está conectado. Então, se você é uma pessoa íntegra, você consegue direcionar, né, o grupo, digamos, né? Então, é muito importante ter essas pessoas de apoio, né? E no Hainun, muitas vezes, essas pessoas são o grupo, né? Nós também temos os mentores também, que fazem essa parte, né? E também, não todo mundo não todo mundo consegue ficar estável ou forte em tudo, né? Tipo, vai ter pessoas que talvez são muito boas, não sei, questões espirituais, por exemplo. E se você está meio que não sabe como, você pode ir a essas pessoas, né? Tem pessoas que talvez consigam ajudar mais na parte financeira, não sei. Tem pessoas mais na parte, não sei, de trabalho, outras na parte mais de família, não sei. Tipo, o que eu quero falar é que não todo mundo é forte em tudo, sabe? Então, por isso é muito bom ter esse grupo. Por exemplo, no filme, cada um tinha meio que suas habilidades, coisas assim, e eles conseguem se apoiar mutuamente, né? Então, é mesmo com o grupo de apoio, né? Por isso é muito importante vocês sempre ter pessoas com que vocês consigam falar certas coisas, né? Como eu falei, tem momentos, tem pessoas específicos para pedir ajuda, né? Então, isso é muito importante. Então, porque muitas vezes nós pensamos que tem pessoas óbvias, né? Tipo os pais ou os pastores, né? Tipo, essa pessoa tem que me ajudar, essa pessoa tem que saber como lidar com isso. E, na verdade, não, tipo, eles não conseguem, né? Tipo, no mesmo exemplo do filme, né? O pai e a Helena, porque ela fala com ele, tipo, por que você me deixou sozinha, né? E ele falou, tipo, porque eu não sei como fazer isso. Então, tipo, foi bem real, né? Porque realmente tem pessoas que você acha que são óbvias, que eles são perfeitos e conseguem fazer tudo, mas não é assim, né? Então, é muito importante nisso. Também ajudar a que as outras pessoas sejam responsáveis, né? Mesmo com medo e tudo mais, como a Mel, né? Que ela tinha muito medo realmente da senhora, né? E não conseguia sair daí. Mas é muito importante ter isso em mente, né? E, bom, finalmente, nós temos a coragem, né? E a coragem, eu acho que também a Helena representa muito bem a coragem, né? Bom, ela inicia, né? No momento que já falamos, quando ela entra na sombra, né? E porque dentro desse lugar, ela meio que sabia, né? Que tinha que enfrentar alguma coisa. E aí ela enfrenta a si mesma, né? E claro, vocês pensam, nossa, a coragem é não ter medo, né? Mas, na verdade, a coragem é você fazer a coisa certa mesmo com medo. Sim, exatamente. Né? A gente normalmente tem essa visão bem de que coragem é não ter medo, né? É muito o contrário, você fazer mesmo tendo medo, né? Essa é a atitude, a ação da coragem. E eu acho que todos eles acabam representando um pouco de cada valor, e todos os valores, no caso. Mas a Helena, ela realmente se posiciona muito forte quando ela enfrenta a sombra, né? E, enfim, com coragem ela vai. E já nos shame rooms, né? Que são aqueles quartos das vergonhas das pessoas, né? Ela acaba vivendo aquele trauma dela do passado e revive aquilo até ela enfrentar ele de fato, né? E quando ela enfrenta de fato aquele trauma do passado dela, aí sim ela meio que consegue, então, ir para outro shame room, né? Até encontrar o Bob lá que ela tava procurando. E, nossa, para mim o ato de coragem mais bonito, assim, que teve no filme todo foi quando todos eles se juntam, tipo assim, e vão e protegem o Bob, né? Porque tem uma hora que o Bob tá lutando contra ele mesmo, na verdade, né? Tipo, é contra esse próprio sentimento dele de shame, né? E é nesse momento que estão todos presos ali, né? Enfim, e aí eles conseguem se soltar e, tipo, mesmo machucados e tal, se soltam pra ir lá e abraçar ele, né? E engraçado que, tipo, é um filme da Marvel e eu fiquei muito assim, cara, que louco. É um filme que acabou sendo vencido sem poder nenhum, né? Exato. Tipo, literalmente os caras venceram com poder, tipo assim, de
de graça e coragem, enfim, de abraçar e entender o outro, né? Nossa, eu achei maravilhoso. Então, nesse momento que eles estão ali, que eles estão abraçando o Bob, porque o Bob tá, tipo, caindo aos pedaços com o eu dele mesmo, o eu escuro dele, né? Nesse momento que ele tá ali batendo, aí os outros integrantes, eles vêm, abraçam ele e falam assim, você não tá sozinho, né? A gente tá aqui com você. Então, toda hora eles ficam reafirmando isso, né? Porque eu acho que se você já esteve nesse processo, assim, ou sentimento de se sentir no escuro ou sem saída, essa é literalmente a única coisa que fica na sua cabeça, né? Que não tem ninguém aqui comigo e ninguém vai querer estar comigo porque eu estou nessa escuridão, tipo, quem que vai querer me acompanhar nisso, né? Isso é muito nítido, tipo, gente, eu digo por mim mesma, é exatamente assim. Então, nesse processo que tá todo mundo ali com ele, que ele se sente, então, forte o suficiente, aí, então, meio que quebra esse ciclo, né, dessa vergonha, tipo, que tinha ali, né? Nossa, muito bonito, achei lindo demais essa cena. Essa cena é bem... É certo, né? Eles não vencem com superpoderes. Com o poder do amor. Tipo assim... Literalmente. Brilhinhos. Então, é por isso que ficou muito bom o filme. Assim, tipo, não consigo se identificar, né? Ou tem esses... Os diálogos que eles têm, né, essa parte com o pai, essa parte que ela tem com o Bob, e essa cena que você falou agora, tipo, não sente no corpo, sabe? Sim, tipo, bem... nossa. E aí, tipo, a gente assistiu 2 vezes, né? E, tipo, você sente, e ambas as vezes você sente, tipo, essa coisa de coragem, enfim, Exato. Toda essa ação que eles fizeram pra ajudar o Bob, né? Então ficou... É muito bom, né? Também, no geral, né, falando do filme, eu acho que é muito bom ter essas experiências, né, ou espaços, porque muitas vezes nós ficamos na bolha, né? Tipo, só tem que ser coisa da igreja, só tem que ser o princípio divino, só tem que ser isso. E sim, claro, né? Isso é a nossa base, o nosso pilar, mas é muito bom com esses olhos, né, que nós já temos do princípio e tudo mais, ver as outras coisas também, né, porque, por exemplo, encontramos coisas assim, tipo um filme que, tipo, nada a ver, e, tipo, deu uma mensagem super linda, né, que você, não sei, se vocês veem em família, por exemplo, e depois falar sobre o filme, falar sobre essas coisas, é muito bom, sabe, uma oportunidade diferente, assim, para entrar nos assuntos da vergonha, de erros, da graça, sabe? Então, eu acho que é muito bom sempre considerar essas oportunidades, né? Para sempre trazer essas coisas para Deus, né? Trazer essas coisas para coisas que nós podemos usar, né? E não ficar só numa bolha, né? Muitas vezes os pais, por exemplo, né? Eles ficam loucos, tipo, o que eu falo, tipo, sabe? Tem essas oportunidades para falar e ser mais abertos, né? Porque não tudo lá fora é ruim, né? Deus, ele trabalha de todas as formas possíveis, né? E, por exemplo, nesse filme conseguimos sentir Deus, por exemplo. Que coisa mais, né? Surpresa. E da Marvel. Né? Então, são oportunidades, né? Então, acho que nós queríamos falar muito desse filme em específico, né? Porque foi muito bom, tipo, nós temos uma mensagem muito boa, mas também encorajar vocês, tipo, buscar esse tipo de experiências fora, sabe? E claro, ser críticos também, né? Tipo, tem coisas que sim, tem coisas que não, evitar essas coisas, mas também abrir outras portas, né? Então, eu acho que foi uma boa oportunidade, né? Queríamos compartilhar isso com vocês. Eu acho que só dando essa deixa de falar com os pais ou com algum guia, alguma pessoa que você possa ter confiança, às vezes a pessoa certa para você se abrir tá já ali para perto de você e você não sabe, né? Às vezes o que ela espera é que você possa ter esse momento de coragem com você mesmo, né? E se abrir. Um momento pequeno de brecha você pode usar como esse filme mesmo, né? Que nem a Stephanie falou. De reflexionar depois do filme, conversar e não deixar passar, né? Eu sei porque eu sei como é muito fácil você procurar formas de encontrar uma saída, uma ajuda e não saber como, né? Nossa, isso a gente fica louco com isso, né? E principalmente com os pais, né? Às vezes vocês, por mais que tenham muito bom relacionamento com os pais, ainda assim não sabe como chegar, como se abrir, mostrar esse shame, esse momento, essa coisa de dentro de você que você tem tanta vergonha e quer esconder, né?
Então, gente, utilize esse momento, fala, família, vamos assistir um filme juntos? Thunderbolts, da Marvel. Normalmente os pais vão gostar mais da ideia, já as mães ficam meio assim, ai, filme de briga, de luta. Mas é um filme muito lindo, gente, realmente é um filme muito lindo e você pode usar pra realmente ter um momento com a sua família e conseguir abrir o coração com eles, né? Ou até ao contrário, até mesmo os pais de vocês conseguirem abrir o coração com vocês também, né? Ou amigos, enfim, alguém que vocês queiram compartilhar isso. Isso. Então, bom, super recomendada o filme, né? Consigam ver. E se vocês veem e lembram de alguma outra cena, assim, que lembra a graça, a integridade, o que seja, podem comentar, né? Ou falar, tipo, essa cena é muito boa, não sei, né? Então, mas isso era que nós queríamos compartilhar, né? Falar um pouquinho mais sobre a cultura Hainun, a cultura dos 5 valores, né? Que realmente, com esses exemplos mais gráficos, também é muito bom, né? Porque já fica mais gráfico os valores, né? Não só em palavras bonitas, né? Vocês consigam praticar mesmo, né? Nas suas famílias, nas suas comunidades, né? E tomar essas oportunidades, né? Que, como a Johnson falou, né? Às vezes uno não espera, mas já tem, né? Os espaços para encontrar Deus, né? Então, era isso o que nós queríamos falar. Obrigada por ver ou ouvir até o final. E qualquer coisa, deixa nos comentários, subscrevam, todas as coisas que vocês já sabem, né? E, bom, qualquer coisa estamos pendentes, né, para escutar vocês, né? O Hainun sempre vai ser um lugar para isso, né? Mas seria isso, gente. Obrigada e nos vemos em outra. Nos vemos logo. ocasião. Gente, deixa nos comentários qual foi o personagem que mais inspirou vocês. Isso. E até uma ideia, vocês podem passar pra gente ideias de filmes pra gente procurar e avaliar analisar os valores do Hainun no filme, tá? Pode deixar então tudo aqui nos comentários. Nos vemos. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.